Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo de 2018, eu fiz o encerramento do desafio, mas é o nosso primeiro vídeo de dicas aqui em 2018. Eu comecei esse ano de 2018 fazendo um vídeo sobre o desafio do Vitorelli. E o desafio do Vitorelli tinha e tem uma mensagem muito clara que eu expliquei lá no vídeo. Pequenas mudanças podem trazer grandes resultados. E aí eu quis começar o ano falando um pouco com vocês sobre uso do tempo para estudos. Muita gente tem grandes problemas, talvez esse seja, aliás, o maior problema que as pessoas que estudam para concurso têm. Como é que eu organizo o meu tempo de estudo? E eu queria começar esse vídeo contando uma parábola. Eu tenho um amigo que gosta muito de jogar videogame, não sou eu. Eu não tenho videogame em casa. As pessoas já me perguntaram, professor, vários alunos de graduação perguntam, professor, você joga videogame? Eu já joguei, mas eu não tenho videogame em casa hoje. Por quê? Porque o perigo é gostar. Você compra esse negócio e aí o perigo é gostar, né? Você começa a se entreter. Pois bem, eu tenho um amigo que gosta muito de videogame e recentemente ele me contou a seguinte história. O Xbox marca em algum lugar, que você deveria descobrir se você joga Xbox, quantas horas você já jogou aquele jogo, quantas horas você passou jogando aquele jogo. E ele descobriu que ele passou mais de 2.000 horas jogando um jogo específico. E aí ele me disse, Edilson, o dia que eu descobri isso, eu fiquei deprimido. Porque 2.000 horas são quase 100 dias, 24 horas por dia. E aí eu pensei, meu Deus, se eu tivesse investido 2.000 horas em qualquer outra atividade, eu saberia alguma coisa dessa atividade. Eu saberia, se eu tivesse investido 2.000 horas em corte e costura, eu saberia costurar. Se eu tivesse investido 2.000 horas em dança de salão, eu saberia dançar. Mas eu investi 2.000 horas em videogame e eu não sei nada, absolutamente nada. Isso não me ajudou nada. E aquilo me impressionou muito. É claro que nem todas as horas do nosso dia precisam ser produtivas. É claro que eu não preciso passar todas as horas do meu dia estudando, mas quantas horas será que eu passo em atividades que são absolutamente não produtivas, não construtivas, não melhoram a minha socialização, não melhoram as minhas habilidades em nada, não melhoram a minha qualificação física, né? meu condicionamento físico, enfim, não melhoram nada. São simplesmente atividades que eu paro e fico ali fazendo. Isso me surpreendeu muito e aí eu resolvi fazer esse primeiro vídeo do ano sobre uso do tempo. Como a gente pode fazer em 2018 para usar melhor o tempo de estudo que a gente tem. O que eu quero propor aqui a vocês? Vamos estabelecer 2 cenários. Cenário 1, pessoa que trabalha, consequentemente tem pouco tempo para estudar. Cenário 2, pessoa que não trabalha, consequentemente tem muito tempo para estudar. Premissa básica, nenhum cenário é melhor que o outro abstratamente. Ter mais tempo só vai te ajudar se você souber usar bem o mais tempo que você tem. Ter menos tempo é um problema? Claro, mas eventualmente ele pode ser compensado por outros fatores. Por exemplo, se você tem pouco tempo porque você advoga ou porque você trabalha no escritório, aquilo que você faz no dia a dia não deixa de ser estudo. Você está mexendo com processo, você está mexendo com algum ramo do direito material e isso não deixa de ser estudo. Premissa número 1, então, vou começar com quem trabalha. É possível trabalhar e estudar? Claro que é. Qual é a dica que eu dou para você pensar nesse ano de 2018? Use os seus tempos mortos. Veja aqueles períodos do dia que você tem com pouca atividade e que você pode agregar um pequeno montante de estudo naquele período. Exemplo, horário de almoço. Muitas vezes as pessoas têm horários de almoço muito longos, muito demorados, desnecessariamente longos e que poderiam ser utilizados como período de estudo. Eu já tive colegas de trabalho que faziam isso. A pessoa almoçava, sei lá, tinha 1h30 para almoço, almoçava em 1 hora e tinha meia hora para estudar. Meia hora de estudo por dia são 2h30 por semana. 2h30 por semana, 10 horas no mês.
a mais de estudo se você conseguir tirar meia horinha do seu horário de almoço. Você vai ter 10 horas de estudo a mais no mês. Isso é fantástico. Ponto número 2. Não despreze os finais de semana. Você precisa estudar o final de semana todo, sábado todo, domingo todo? Não. A minha recomendação é a seguinte, procure, se for possível, eu odeio isso, eu também odeio isso que eu vou dizer agora, mas a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Acordar um pouco mais cedo no sábado, porque esse é um horário morto. Manhã de sábado é um horário morto, ninguém está fazendo nada, nada. Acorde um pouco mais cedo, estude um pouco na manhã do sábado, um pouco na manhã do domingo, e isso vai conseguir somar aos seus períodos já estudados durante a semana. Estudar à noite, professor, o que você acha? Eu acho estudar à noite de todos os métodos o mais difícil, porque você já chegou cansado de tudo que você fez durante o dia. Qual que é a minha recomendação? Reserve as noites para assistir aulas. Se você faz um curso, se você tem alguma aula aí online, ou se você frequenta um curso presencial ou telepresencial, reserve o período da noite para o curso, porque assistir aula é uma atividade muito mais passiva do que o estudo de leitura, o estudo de qualquer outro método que você utilize. Então, assistir aula eu acho que é uma boa atividade à noite. Segunda boa atividade à noite, responder questões. Responder questão é uma atividade muito ativa, você precisa pensar, você precisa produzir a resposta, então dá para fazer à noite. Não faça leitura seca à noite, o proveito é muito reduzido, muito reduzido. Você vai absorver muito pouco depois de um dia de trabalho. Essas são as dicas, minhas dicas de 2018 para quem estuda e trabalha. E para você que só estuda, quais são as dicas de 2018? Primeiro, se você só estuda, você tem um longo tempo do dia, são muitas horas dedicadas ao estudo. E isso começa a se tornar um problema e não uma solução, porque você tem horas demais e o cérebro tem um limite de absorção, né? Qual que é a minha recomendação para você? Estabeleça uma meta diária em páginas, questões e aulas, não em horas. Pare de contar em horas. Contar em horas é igual você ir para a academia e dizer que você vai fazer 50 minutos de esteira. Você começa a pensar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e aquele negócio não acaba nunca, absolutamente nunca. Por que as pessoas que correm na rua geralmente se dão melhor com a atividade de corrida? Por que todo mundo que corre muito, né? Pessoas que treinam para corridas longas, treinam na rua? Porque você tem uma meta de distância e não de ficar marcando, preciso mais 1 minuto, mais 30 segundos, mais 40 segundos, que é muito chato. Então não faça metas em horas, faça metas em quantidade de páginas, quantidade de aulas ou quantidade de questões. Por que eu digo eu? Porque eu acho que você deve dividir o seu tempo nessas 3 atividades: estudo, leitura, horas de aula e resolução de questões. Não é bom você fazer uma coisa só ao longo de um dia. Pode ser da mesma matéria, eu acho até legal que seja da mesma matéria, ou mesclar matérias, eu realmente não vejo muita diferença. Porém, é muito interessante que você mescle métodos diferentes para estudar a mesma coisa. Então vamos pegar que você está estudando processo civil comigo. Então você já assistiu lá 3 horas de aulas minhas. Você assistiu 3 horas de aula, vamos pegar pela manhã. Você foi lá para o LFG, assistiu 3 horas de aulas. Ok. À tarde, o que você vai fazer? Você pode pegar a leitura do CPC. Muita gente tem tido muita dificuldade no concurso porque não lê lei seca. Então você vai pegar a leitura do CPC, daquilo que eu usei durante a aula no CPC. Se ainda tiver tempo, a leitura de um livro e resolução de questões de processo civil. Não tem como você não aprender a matéria seguindo essa metodologia. Não tem jeito. Em um semestre você terá tido aula de praticamente tudo, porque ou em um ano, né, os cursinhos geralmente, em um ano você vai ter a carga horária total e você terá estudado toda a matéria
a partir de textos e de questões. É impossível você não aprender. O que você vai errar a partir daí? Aquilo que você esquecer, e aí a gente tem um problema de método de fixação, que é um assunto que eu vou tratar em outro vídeo e que já está postado lá no blog. E a gente tem um problema de ser enganado pela questão, mas você sabe, você pode até ser ludibriado pela questão, mas você tem o conhecimento. E o que a gente pode ter o que a gente pode fazer é ter o conhecimento. É claro que à medida que você for respondendo, você vai sendo cada vez menos ludibriado pelas questões, porque os examinadores, cá para nós, também não são tão criativos e eles têm muitas restrições para evitar que a questão seja anulada. Então, pense nisso, divida o seu dia em aulas, textos e questões e a partir daí você terá uma alternância de fontes de estudo que vai fazer com que você renda mais, em vez de você pegar um livro de manhã e falar, hoje eu vou estudar 8 horas e vou ler esse livro inteiro ao longo do dia. Você pode até ler, mas o proveito vai ser muito pequeno. Pessoal, para concluir, pequenas mudanças podem fazer grandes diferenças. Pense na sua metodologia, não seja um passageiro do seu método de estudo. Muita gente cria um método para estudar no primeiro dia que começou e vira passageiro desse método. A partir daí a pessoa só repete aquilo que ela mesma fez. Seja um constante crítico do seu próprio método. O que eu estou fazendo que poderia estar fazendo diferente, que tempo eu não estou aproveitando, o que eu estou estruturando mal, que eu podia mudar e que eu podia resolver. E aí, se você está começando esse ano desesperado, porque o desespero é normal, fique tranquilo, não é só você. Desesperado porque passou o ano passado estudando e não passou em concurso, minha dica para você é comece o ano fazendo um diagnóstico. Pegue ou um simulado num site de questões ou alguma prova que aconteceu no ano passado e que te interessa, refaça essa prova com seriedade em casa, corrija essa prova, mesmo que você já tenha feito a prova, não importa, corrija essa prova, descubra qual foi a nota de corte e veja qual é a sua diferença para a nota de corte e onde que essa diferença está, em qual matéria essa diferença está, onde que essa diferença pesou. Se você fizer isso, eu tenho absoluta certeza que você vai conseguir evoluir melhor. Porque a gente tem que saber onde é que está o problema para poder consertar o problema. E muita gente não faz isso, muita gente se desespera e não consegue diagnosticar onde é que está o problema. O que eu não sei, afinal de contas? Porque eu já estudei um ano, o que eu não sei? Onde é que está o problema? Eu errei mais disso, então é isso aqui que é o problema. Por que eu errei? Eu errei porque eu chutei mal, porque eu fui enganado pela questão ou porque eu nunca tinha ouvido falar da matéria? Esse terceiro problema é que deve ser a sua preocupação. Porque errar por ser ludibriado pela questão, errar por um detalhe, todo mundo erra. Todo mundo erra. O que você precisa ver é quais são as questões que você errou sem nunca ter ouvido falar daquilo ali. São essas que você precisa rever. É isso aí. Use bem o seu tempo nesse 2018 e a gente continua junto por aqui. Um abraço, até a próxima.